Olá pessoal, tudo bem? Felipe Mourão, estou de volta aqui para falar mais uma vez de uma questão, nesse caso agora de uma rede de hospitais privados de São Paulo, sempre trazendo aí, abordando os pacientes com atendimento neurológico de emergência, tá certo? Então, no caso dessa questão aqui, ó, o que ele apresenta para a gente? Um homem de 40 anos de idade, em situação de rua, levado pelo SAMU ao hospital, devido a rebaixamento do nível de consciência em via pública. Ou seja, alguém viu uma pessoa deitada na rua e ligou para o SAMU, basicamente isso. Na admissão foram verificados sinais vitais, os sinais de desnutrição importantes, hálito etílico e glicemia de 25 mg por decilitro, tá? Um HGT de 25. O paciente foi tratado exclusivamente com glicose endovenosa, evoluindo com melhora do nível de consciência, recuperou o nível de consciência, porém com surgimento de confusão mental, nistagmo e ataxia. Foi realizada então uma tomografia de crânio, cujo resultado foi apresentado abaixo. Então, uma questão também bem conceitual, bem objetiva, né? Ele bota a imagem de uma tomografia de crânio, que é um exame normal, sem nenhuma alteração, uma tomografia de crânio sem contraste, sem nenhum sinal de sangramento, de hematoma ou de qualquer outra lesão que seja, tá? Uma TC de crânio normal. E o que ele quer? E o que ele quer saber da gente? Vamos às opções. Vamos lá, em relação ao caso clínico anterior, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o diagnóstico mais provável e o tratamento indicado ao paciente. Bom, pessoal, vou começar aqui pela opção de letra E, tá certo? Esclerose lateral amiotrófica e plasmaférese. Pessoal, o quadro clínico da esclerose lateral amiotrófica não tem nenhuma relação com esse quadro clínico apresentado. Rebaixamento do nível de consciência em uma pessoa em situação de rua, né, com hálito etílico. Então a letra E a gente já pode descartar de cara. Hemorragia intraparenquimatosa e o tratamento deve ser uma derivação ventricular. Bom, esse paciente tem uma tomografia de crânio que foi apresentada para a gente sem nenhuma hemorragia. Então também está descartada a letra D, não tem hemorragia intraparenquimatosa. Deficiência de vitamina A, reposição de retinol. Pessoal, deficiência de vitamina A não causa sintomas cerebelares e ataxia, como mostrado aí durante a descrição do caso, tá? Então, a letra C também, e não tem relação com a ingestão de bebida alcoólica. A letra C está descartada. Hematoma epidural, craniectomia descompressiva. Bom, num paciente com uma tomografia de crânio sem hematoma, sem hemorragia, também não faz sentido a letra B. Agora vamos à resposta, que é a letra A. Encefalopatia de Wernicke, reposição de tiamina. Pessoal, ele descreve um caso, uma apresentação clínica muito clássica do paciente etilista que cursa com deficiência de tiamina, tá certo? Essa é a característica clínica que você vai encontrar o paciente na emergência. É um paciente etilista crônico, tá? Que cursa com desnutrição, tem deficiência de tiamina, que é a vitamina B1, tá certo? Esse paciente, quando atendido na emergência e você repõe, faz a reposição de glicose, sem antes ter reposto a tiamina, classicamente ele vai se apresentar para você dessa maneira, tá? Fazendo se fosse uma síndrome cerebelar com ataxia, nistagmo, e pode cursar com alteração do conteúdo da consciência, tá? Com delírio, com alucinação, que aí a gente estende o diagnóstico não só para encefalopatia de Wernicke, mas também encefalopatia de Wernicke e Korsakoff, que é o paciente que cursa com a deficiência vitamínica e alteração do conteúdo da consciência
aparecendo como um paciente com um distúrbio psiquiátrico, tá certo? Então, é um quadro clínico muito característico, muito batido nas provas e nos atendimentos de emergência também. Fica essa dica aí através dessa questão. Um paciente que é etilista crônico, morador de rua, desnutrido, sempre pense em desnutrição de vitamina B1, que é desnutrição associada à diminuição de tiamina que você precisa repor junto com a glicose para esse paciente, para que ele não curse com essa alteração atáxica e que nem evolua para encefalopatia de Wernicke-Korsakoff. Ok? Abraço.